Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito interessante, muito bacana, muito legal, que se encontra exatamente no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Hoje nós estaremos falando sobre os gigantes da Bíblia e alguns acontecimentos que ocorrem em Gênesis, capítulo de número 6, onde fala a respeito da corrupção do gênero humano. Antes de darmos início a essa aula, que vai ser muito esclarecedora, não esquece de seguir o nosso canal, clicar ali no sininho e ficar atento às notificações que em breve virão sobre mais vídeos. Você que gosta de exegese bíblica, hebraico bíblico, um pouco de tradição judaica, entender também o pensamento dos sábios da Torá, aquilo que é viável de entendimento, não pode ficar de fora desse conteúdo e desse canal, a qual tem muita, mas muita novidade bacana e muita novidade legal para poder falar para vocês, ok? Para começar, vamos estar falando um pouquinho a respeito dos gigantes da Bíblia. Quem são os gigantes da Bíblia? Será que essa terminologia, esse termo, é realmente isso? Eles eram gigantes em estatura? A Escritura está tentando falar outra coisa? Eles estão totalmente ligados ao pensamento que muitos acreditam, onde eles foram filhos de anjos com as mulheres da terra? Enfim, aqui nós estaremos tratando de tudo isso de uma forma fácil, simples, para que todos possam entender sobre o que nós estaremos falando, ok? Então, começando a nossa análise, vamos começar primeiro falando sobre quem eram os nefilins. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos dos homens entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis capítulo 6, verso de número 4. É aqui que aparece pela primeira vez o termo Nefilim. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Agora estamos em Gênesis capítulo de número 6, verso de número 1, onde nós temos aqui em amarelo a palavra Ha'adam, ou seja, esse texto está falando sobre a humanidade. Esse texto está falando sobre o desenvolvimento da humanidade através de Adão e Eva, que tiveram 3 filhos, pelo menos apresentados na Bíblia. O primeiro, Caim, o segundo, Abel, e o terceiro, Sete. Sabemos pela história que Abel foi assassinado por Caim, então teremos 2 descendências. Teremos a descendência dos filhos de Caim e teremos a descendência dos filhos de Sete. Por que é muito importante nós falarmos sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete? Porque a descendência de Caim e a descendência de Sete vai nos apresentar um panorama a qual trará muita facilidade para o nosso entendimento. A descendência de Caim, ela está voltada mais ao materialismo, ela está voltada mais às pessoas que vivem sem Deus, sem espiritualidade. Enquanto a descendência de Sete é uma descendência mais espiritualista e voltada exatamente para um povo que está com vontade e com desejo de servir a Deus. Então, aqui nós temos 2 descendências: a descendência do materialismo e a descendência da espiritualidade. A descendência do amor ao próximo em Sete e a descendência da falta de amor ao próximo na descendência de Caim. Essas descendências, automaticamente, segundo a Bíblia, são as descendências que vão dar caminho para toda a humanidade. Então, à luz da Bíblia,
ou é descendente de Caim, ou é descendente de Sete. Então, no versículo de número 6, verso 1, a narrativa nos apresenta que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. O texto começa falando a respeito das filhas que nasceram. E logo depois disso, nós temos no próximo versículo, o grande versículo que para muitos é um problema muito grande, né? Onde fala a respeito dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Esse versículo, filhos de Deus e filhas dos homens, trata muito a respeito de uma palavra muito mal compreendida por muitos e muito mal interpretada por muitos também, que é a palavra Binei Elohim. Essa palavra Binei Elohim é a palavra que se encontra para dar a conotação de filho de Deus. E para a gente começar a falar sobre os filhos de Deus, primeiro a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o conceito da palavra Binei Elohim. Essa palavra se encontra no construto, por isso o termo filhos de Deus. Só que, diferente do que muitas pessoas pensam e acreditam, não deve ser interpretada da mesma forma que aparece no livro de Jó. Porque no livro de Jó, nós carregamos todo um contexto onde o contexto da narrativa apresenta um ambiente celestial, apresenta um ambiente onde o prólogo apresentado fala de um concílio que estava acontecendo no céu, onde os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus. Só que ali nós podemos entender com muita facilidade, ninguém vai ter dificuldade de interpretação para isso, que ali está falando de anjos. Por que ali está falando de anjos? Porque o conceito, a narrativa é celestial. Está acontecendo um concílio no céu, onde os anjos se apresentam a Deus, e a Bíblia diz que, juntamente com os filhos de Deus, que são os Binei Elohim, apresentados como anjos, aparece também a figura de Satanás. E aí você vê todo aquele diálogo que acontece entre Deus e Satanás. Iremos também preparar um vídeo a respeito para falar sobre isso, mas acredito que já temos um no canal falando sobre Jó, capítulo 1, os males morais e naturais da vida de Jó, mas estaremos preparando um vídeo para falar depois a respeito só desse assunto. E nesse contexto de Jó, capítulo 1, automaticamente, Binei Elohim significa exatamente os anjos. Todavia, essa regra, ela não deve ser interpretada, ela não deve ser tratada para todas as vezes que a palavra Elohim aparecer à luz das Escrituras. A palavra Elohim, que é traduzida a primeiro modo como Deus, é uma palavra que, dentro do hebraico, dentro da tradição judaica, dentro da linguagem dos sábios, ela é muito mais complexa, muito mais poderosa e abrangente do que nós podemos imaginar, lendo, por exemplo, uma versão João Ferreira de Almeida. Então, a palavra Elohim é uma palavra que é conotada de uma dimensão dentro do pensamento judaico, dentro do hebraico bíblico, dentro das grandes obras como o Talmud, o Midrash e muitas outras, né? Também na parte esotérica da tradição judaica, que é a Kabbalah, o Bahir, o Sefer Yetzirah, onde essa palavra tem conotações muito mais poderosas e muito mais profundas do que se pode imaginar. E digo mais, muitas pessoas nem estão preparadas para entender o quão de significados existem na palavra Elohim. Mas hoje nós vamos nos limitar a falar apenas sobre os Binei Elohim, que se encontram em Gênesis 6. Aqui nós temos a palavra Binei Elohim. Eu escrevo Eloquim exatamente para tirar uma letra dos nomes sagrados, né?
por respeito a algumas pessoas que podem estar vendo essa aula também. Então, eu escrevo Elohim, eu escrevo errado de propósito, ok? A palavra Elohim é singular quando se refere a Deus, Criador de tudo. E significa também juízes, como em Êxodo capítulo 22, versos 7 e 8. Já em Salmos 82, 6, a palavra Elohim significa anjos. Né? Importante a gente ver também isso. E em Êxodo 23, 3, que é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, esta palavra aparece falando sobre ídolos. Então, essa palavra Elohim, como vocês estão acabando de ver, é uma palavra que aparece em determinados textos, algumas vezes falando sobre divindades e outras vezes falando sobre títulos e poderes. Por isso, deve-se ter um cuidado muito grande na hora de interpretar essa palavra, analisando sempre o contexto bíblico. O contexto bíblico é de uma importância muito grande na narrativa. Não se deve isolar uma palavra, não se deve isolar um versículo, não se deve isolar uma ideia sem primeiro analisar o contexto que isto está sendo escrito. Aqui embaixo eu coloquei a versão do Targum de Onkelos, né? O Targum de Onkelos, para quem não sabe, é um aparato utilizado pelos judeus para conseguir também encontrar determinados significados dentro da língua aramaica. Então, dentro da língua aramaica, que é a língua que o Targum de Onkelos foi escrito, o melhor dos Targumim é Onkelos, está escrito assim, ó, Binei Ravrevaia. A palavra Binei Ravrevaia aqui tem o mesmo contexto de Binei Elohim dentro da língua hebraica. A diferença é que Elohim, Binei Elohim está na língua hebraica e Binei Ravrevaia se encontra na língua aramaica. E na conotação de Onkelos, existe uma coisa muito interessante, porque Onkelos, ele não traduz, ele não dá o significado da palavra como os filhos de Deus, mas ele apresenta como filhos dos grandes ou filho dos fortes, dos poderosos. Ravrevaia. A língua aramaica é muito bonita na sua pronúncia. Onkelos verte o termo Binei Elohim como filhos dos grandes ou filhos dos fortes. Então, dentro do contexto de Onkelos, os homens que olharam para as mulheres, os filhos que olharam para as mulheres, em maneira nenhuma tem uma conotação ou tem um pensamento de algo espiritual, seres celestiais, e por aí vai. Onkelos, ele traz o texto mais para uma realidade, né? Ele interpreta Gênesis capítulo 6, ele interpreta dentro do modo Pshat. O que é um modo Pshat? O modo Pshat é o nível 1 da hermenêutica judaica. E nós precisamos entender que uma obra que é escrita em outro idioma, esse outro idioma deve ser respeitado. E nós sabemos que tanto a língua hebraica como a língua aramaica são línguas importantíssimas dentro da cultura semita. Então, Onkelos apresenta aqui Binei Ravrevaia. E Binei Ravrevaia, na opinião de Onkelos, é exatamente filho dos grandes e filhos dos fortes. Então, aqui acaba-se qualquer problema a respeito de imaginar que quem desce na terra, ou quem está na terra, são seres celestiais, são anjos, né? Como algumas pessoas acreditam que seja. E isso também tem uma outra conotação que nós devemos falar mais para frente, aí, ó, mais material para mais um vídeo, que tem muito a ver com a influência do livro de Enoque, exatamente, o livro de Enoque,
que não é escrito pelo Enoque da Bíblia, ok? A qual é meados do século II, século III antes de Cristo, e que fez um barulho na época muito grande, porque essa ideia de que anjos descem na terra e coabitam com mulheres, essa é uma ideia que não vem exatamente do pensamento da Bíblia Sagrada. Essa ideia vem exatamente desse livro apócrifo de Enoque, que foi uma tentativa na época para que tentassem explicar de onde vem o problema do mal, como existiu o mal, como a imoralidade humana e muitas outras coisas aconteceram. Então, muitos utilizam o livro de Enoque e, sem saber, acabam usando esse conceito dentro da escritura, aonde chegam na loucura de dizer que anjos desceram na terra e coabitaram com mulheres. Mas aí algumas perguntas devem ser feitas para a gente poder pensar um pouquinho. Hipoteticamente, vamos imaginar que essa loucura pode ser possível. Se anjos são seres celestiais, eles são desprovidos de vontades humanas. Eles são desprovidos de necessidades fisiológicas, ok? Então, anjos não comem, anjos não bebem, anjos não possuem necessidades fisiológicas como dormir, as necessidades básicas da limpeza do corpo humano. Anjos não precisam, anjos por não se alimentarem, eles não possuem as necessidades que nós possuímos, né? Número 1, número 2. Anjos não possuem desejos sexuais. Então, se foram seres espirituais, dentro dessa ideia maluca, a grande questão é como a vontade foi gerada dentro deles e como eles fizeram para descerem aqui e coabitarem com mulheres. Será que eles incorporaram no corpo dos homens? Será que aconteceu uma possessão? A Bíblia não fala. Segundo ponto, criaram um corpo de matéria, desceram aqui, coabitaram com as mulheres? Quem sabe você pode olhar para mim agora e dizer: ah, mas anjos no Antigo Testamento é a coisa mais normal. A maioria dos homens, das mulheres, tiveram contatos com anjos, mas quando nós analisamos a tradição judaica, o pensamento judaico, a maioria das visões que você encontra na Bíblia, a maioria dos anjos que se manifestam à luz da Bíblia, nada mais são do que visões. E existe muita diferença entre uma visão e algo totalmente pshat, totalmente literal. É que a maioria das pessoas que estudam isso não estão muito acostumados a estudar a tradição judaica. Até porque, na concepção de muitos, estudar a tradição judaica é errado. Até porque, na concepção de muitos, as pessoas desprezam, né, as pérolas que os sábios da Torá carregam na interpretação de seu próprio idioma. Então, muitas pessoas acabam não entendendo isso e acabam até mesmo literalizando muitas coisas que ocorrem como algo literal, sendo que muitas vezes não é. Sendo que, na maioria das vezes, segundo o pensamento da tradição judaica, Deus ele se revela ao homem muitas vezes através de sonhos. As visões acontecem através de sonhos. Então, aquele pensamento de anjos andando na terra, anjos andando, é um pouco complicado. Então, para que você possa entender bem isso, como seria, ou como foi o coabitar? Eles incorporarem alguém, porque se incorporar é possessão. Eles ganharam corpos físicos. Se ganharam, quem deu? Deus. Você acredita que Deus ele concordaria com uma blasfêmia como essa?
e dentro do pensamento cristão, que também gosta de falar muito sobre esse assunto, lá nos evangelhos, Jesus diz que os anjos não se dão em casamento. Então, nós não encontramos caminhos para essa barbárie, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ah, mas na Epístola de Pedro está escrito que, Epístola de Pedro, que os anjos estão em prisões, na Epístola de Judas, também é dito ali no Novo Testamento que anjos que não guardaram o seu principado. Tudo bem, perfeito, mas de que maneira eles perderam o principado? Então, esse conceito de que anjos descem na terra e coabitam com mulheres, que anjos se prostituem, sendo que a Bíblia diz que, sendo que o próprio Cristo disse que anjos não se dão em casamento, quanto mais se prostituir, que isso é prostituição. É um pensamento um pouco equivocado, exatamente pelas pessoas não saberem interpretar o conceito da palavra Binei Elohim. No livro de Jó, é viável que se entenda como anjos, mas no livro de Gênesis, não. O que o texto está falando são sobre filhos de poderosos, homens mortais, normais, com as mulheres que existiam na terra. Muitos falam sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete, sem contar também que muitas pessoas não sabem que o contexto de Gênesis 6:1 é um contexto onde o mundo era uma terra de ninguém, onde o mundo era dotado de uma perversidade muito grande. Nós estamos em uma época que não existe lei, nós estamos em uma época que os mais fortes prevalecem, os mais violentos prevalecem. Então, para que você possa analisar Gênesis capítulo 6, a corrupção do gênero humano, você precisa entender perfeitamente o que está acontecendo nessa época. Você precisa entender que não existiam nem as leis universais ainda que você encontra lá no livro de Noé, lá no livro de Gênesis, perdão, na história de Noé. Não existia ainda, a Torá não tinha sido dada, as leis ainda não tinham sido dadas. Então, nós estamos em uma época onde o mais forte prevalece, onde o mais forte prevalece, o mais forte faz maldade. Quando você lê as obras judaicas fazendo comentário sobre isso, as coisas que são ditas, né, que aconteciam nessa época, eram coisas que, sinceramente, faria Sodoma e Gomorra ser um paraíso. Sodoma e Gomorra, perto da época dos Nefilins, é totalmente um paraíso. Então, o conceito que está apresentando aqui não é a maldade dos anjos, mas sim a maldade do ser humano. Por isso, o Onkelos, ele é muito feliz quando ele usa o termo Binei Avrevaia, que significa filhos dos grandes e filhos dos poderosos. Isso não fica muito mais próximo da tua realidade, da minha realidade, da realidade da existência humana, para que nós possamos começar a entender exatamente o que está acontecendo, para que nós venhamos começar a entender exatamente o que ocorre, porque nós temos aqui Binei Avrevaia Iat Benat Anashá. O termo Benat Anashá em aramaico significa as filhas dos homens. Então, o que nós temos aqui é um ato onde homens poderosos, homens perversos, tomaram mulheres, muitas delas à força, e tiveram relações com elas, mas não anjos. Então, o hebraico já explica tudo isso muito bem quando você entende o conceito de Elohim, que existem outras traduções para Elohim, como em Êxodo 22:7, juízes, anjo em Salmo 82:6, ídolos em Êxodo 20, versículo 3, sem contar que Elohim também pode ser deuses, pode ser deusas, pode ser Deus, Elohim pode ser juízes, forças, muitas coisas estão envolvidas nessa palavra. Mas, por falta de um estudo um pouco mais aprofundado na língua hebraica e na tradição do povo que escreveu esse livro, muitas pessoas não entendem e não sabem disso.
ok? Então, nesse primeiro ponto, o hebraico bíblico explica perfeitamente isso. E depois nós temos o aramaico como um aparato, Bineira Avrevaia, onde Onkelos traduz como filhos dos grandes, dos poderosos, totalmente aceito pela tradição judaica e utilizado muitas vezes. Continuando, nós entramos agora em um outro termo muito interessante, que é o termo dos nefilins. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os Binei Elohim entraram as filhas dos homens, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, olha só o que o texto bíblico apresenta, que logo depois que eles coabitaram, estes eram os homens que houve na antiguidade, homens de fama. O texto aqui apresenta mais uma vez está sendo apresentado aqui homens. Homens. Só que quando nós entramos dentro do conceito da palavra nefilim, né, que é a palavra que está aqui em amarelo, é interessante nós pararmos um pouco para trabalhar o que realmente significa esse termo nefilim. Olhem só como o Onkelos traduziu. Onkelos traduziu do mesmo jeito que ele traduziu o versículo passado. Ele traduz exatamente como Ravrevaia. Então, olhando por esse parâmetro, olhando por esse caminho, nós começamos a entender e ver que o texto realmente está falando foram que homens mais perversos nasceram desse relacionamento, nasceram dessas uniões. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, olhar para esse texto e dizer que são anjos. Não faz sentido. Uma pessoa que acredita que anjos têm poder de descer sobre a terra, coabitar com mulheres, sendo que eles são de uma essência totalmente diferenciada da essência da humanidade, está dizendo que o céu é pior do que a terra. E que, sinceramente, meus amigos, não tem governo no céu. Acreditar que anjos desceram aqui, coabitaram com mulheres e tiveram filhos, é acreditar que o céu é uma bagunça. É acreditar que o céu não tem governo. E pior, é acreditar que anjo tem livre-arbítrio. Se já existe discussão teologicamente falando sobre dois grupos de calvinistas e arminianos a respeito de livre-arbítrio, quanto mais anjos. Quanto mais anjos, né? Quanto mais anjos, essa é a verdade. A palavra que nós temos aqui, é uma palavra que nos mostra o quê? Nos mostra que esse conceito do que aconteceu foram homens e mulheres. Mas vamos falar um pouquinho mais a respeito dos nefilins. O termo nefilim. Os nefilins, traduzidos por muito como gigantes, eles foram chamados assim porque caíram e fizeram o mundo cair. Comentário do Urashi, um grande exegeta judeu de muita importância e autoridade. E porque o coração de quem os viu caiu de espanto diante de seu tamanho colossal. Comentário de Rabino Ibn Ezra. O comentário do Urashi é baseado no Midrash, que explica o termo, ripilo. Eles lançaram o mundo abaixo, na flu. Eles próprios caíram, nefalim, abortos. Eles encheram o mundo com abortos através de sua imoralidade. Aqui é um pensamento da tradição judaica, onde é citado Urashi e é citado também o Ibn Zera. E esta palavra nefilim, ela vem exatamente de uma raiz hebraica que está atrelada ao verbo cair.
Então, a construção da palavra nefilim vem do verbo cair, tá? Então, isso nos apresenta que a natureza dos nefilins é uma natureza caída, é uma natureza inferior. O que seria uma natureza inferior? Uma natureza totalmente carnal, uma natureza totalmente terrena, uma natureza que não possui espiritualidade, não possui temor, não possui desejo da busca de Deus. Então, volto a repetir que é importante que você entenda o contexto. Nós estamos em uma das piores épocas, se não a pior época da maldade humana. Por isso, logo depois, vem o Mabu, que é o dilúvio, e destrói tudo. Então, esse é o contexto da época. Esse é o contexto de Gênesis 6. A maldade humana estava de uma forma aonde Deus precisou destruir tudo, aonde Deus precisou acabar com tudo. E há também uma outra discussão que já vai dar o terceiro vídeo sobre o arrependimento de Deus. Estaremos falando sobre isso também. Será que Deus se arrepende? Porque em Gênesis 6 é apresentado que Deus se arrependeu de fazer o homem. Já em Números 23, 19, Bilã, né, o profeta Balaão, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, pelo que Bilã diz, Balaão, arrependimento é um sentimento humano, mas Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu. Outro vídeo que nós estaremos fazendo em breve. Então, aqui, saiba entender o que está escrito, ok? Só que é uma opinião da tradição judaica, ok? Com base em dois grandes sábios de respeito, Urashi e o Ibn Zera. Ibn Zera até fala sobre o tamanho colossal dos nefilins, né? Fala sobre o tamanho colossal dos nefilins. Mas se realmente eles eram gigantes, ou se realmente eles não eram gigantes, isso é algo que somente o escritor do texto pode nos afirmar e quem viveu naquela época. A grande importância de entender o que significa nefilim é entender que vem da raiz do verbo cair. Então, quem é um nefilim? O nefilim é um caído, o nefilim é um destituído. E a raiz desta palavra que nós estamos lendo, né, vamos falar dela mais para frente, ela nos dá diversas outras palavras, como, por exemplo, aborto. Aborto carrega a mesma raiz da palavra nefilim. Então, esta raiz, esta palavra, está totalmente ligada e atrelado à queda, e não à altura, não a tamanho. Isso é algo que é colocado bem depois, isso é algo que é apresentado bem depois, mas semanticamente falando, nefilim vem do verbo cair. Então, o que o escritor deseja apresentar aqui realmente é a natureza caída, destituída, prostituída, malévola, perversa, que os filhos dos grandes, os filhos dos poderosos possuíam. Ok? Então, é muito importante para a tua interpretação, para a tua boa palestra, para a tua boa aula, para a tua boa pregação, por que não? Entender que nefilim, ficar falando sobre tamanho, altura, até porque gigantismo é doença. É perda de tempo perto do rico conteúdo que esse verbo que nós vamos ver agora vai nos apresentar. Está falando sobre queda. Está falando sobre natureza caída, destituída, prostituída, ok? Muitos comentaristas, etimologicamente, ligam nefilim a niflá. Niflá é a palavra utilizada por Onkelos, niflá é a palavra utilizada por Onkelos para nefilim, né? Eu tinha dito Ravrevaia, mas cometi um pequeno engano que eu estou corrigindo agora. É niflá. A palavra niflá é a palavra utilizada por Onkelos para falar a respeito desse termo.
Outra coisa importante, também é traduzido como maravilhosos. Traduz por homens de estrutura maravilhosa, Xícone. Homens que eram de tal altura que pareciam como se eles fossem cair sobre si mesmos, né? Nós temos aqui a opinião de outro sábio, Berror Shor. Depois nós temos Hirsch, observa que o termo nafal, cair, é frequentemente usado nas escrituras para registrar a subjugação de uma força mais fraca por uma força muito mais poderosa, vírgula, como se dissesse que aquele que é forte se abateu sobre o fraco. Hirsch observa que o termo nafal, cair, é frequentemente usado nas escrituras para registrar a subjugação de uma força mais fraca. É frequentemente usado nas escrituras para registrar a subjugação de uma força mais fraca. Olhem isso. Por uma força muito mais poderosa. Como se dissesse que aquele que é forte, se abateu sobre o fraco. Assim, Nefilim indicaria a força esmagadora e superior desta raça de gigantes, como no verso indica. Os nefilins eram comuns naqueles dias, antediluvianos. Eles eram produtos da linhagem cainita, que ao restringirem sua própria evolução espiritual, cresceram fisicamente até a estatura de gigantes. Caso a mistura da linha espiritual de Sete com a linha física de Caim tivesse atingido o ideal, o que teríamos seria uma raça de gigantes espirituais. Infelizmente, o físico subjugou o espiritual. Lembrando que tudo isso é a opinião e o pensamento judaico. Vamos continuar. Agora aqui nós chegamos na melhor parte. Aqui nós chegamos na melhor parte. Aqui nós temos a etimologia, ok? Palavra Nefilim. A palavra Nefilim vem exatamente do verbo cair, que nós já entendemos como nafal. Só que essa palavra, ela está no tronco rifio. E o que é o tronco rifio? O tronco rifio é um tronco ativo causativo ou causativo ativo. O que isso significa? Significa uma atividade causada por algo, tá? Ele é um causativo ativo ou também você pode encontrar como ativo causativo. O que seria um ativo causativo? Seria uma ação que causou algo. Então, os nefilins causaram algo no mundo. Os nefilins causaram algo na sua geração, na sua época, né? Como muitos sábios que nós lemos ali falaram, eles fizeram o mundo cair. Eles levaram o mundo a desgraças. Eles levaram o mundo a um ambiente espiritual onde a destruição foi precisa. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos alguns exemplos aqui, ó. Exemplo, os que fizeram cair, os que fizeram os outros cair, né? Na terceira pessoa do masculino singular do plural, ficaria ele fez alguém cair. Ou seja, é como se eu empurrasse alguém. Quando eu empurro alguém, eu tenho aqui um ativo causativo. A causa da tua queda foi a minha atitude, a causa da tua queda foi a minha ação. Da mesma forma foi a ação dos nefilins ou dos gigantes, né, no mundo de Gênesis 6. Eles levaram o mundo à queda, eles levaram o mundo à desgraça. Então, a melhor maneira que você tem para poder explicar exatamente o conceito de nefilim é entender que o nefilim ele é um caído. É aquele que faz os outros cair. É aqueles que têm uma ação causativa, onde essa ação causativa prejudica, leva dano sobre aqueles que estão próximos dele. Claro que uma ação ativa causativa pode ser boa, mas no caso do que nós estamos dizendo aqui, ele fez alguém cair.
Como antigamente, né, na época de molecada, quando não tinha celular, quando não tinha muitas coisas, você vivia brincando na rua. Às vezes tinha um amigo da onça que, quando você ia passar, colocava o pé na frente, ou até na escola. Você trupicava, às vezes caía, ou até mesmo caía. O que é isso? Uma queda. Qual o motivo dessa queda? Uma ação. Qual é a ação? O garoto colocou o pé na frente quando o outro passou. Ou o garoto empurrou o outro enquanto estava desapercebido e ele caiu. Isso é um ativo causativo do tronco rifio. Ok? Então, com isso, você entende que se o mundo foi destruído, foi por causa dos Nefilim. Com isso, entendemos e com isso aprendemos que os Binei Elohim, em hebraico, ou Binei Ravrevaia, em aramaico, não falam exatamente de anjos, mas estão falando da descendência de Caim. Não foram anjos que coabitaram com as mulheres, não segundo a Torá, não segundo o nível pshat de interpretação. E os nefilim, eles eram seres caídos que levaram o mundo à queda, chamando assim a destruição do dilúvio. Ok? Isso é mais um pouquinho do que a gente pode aprender com o hebraico. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de compartilhar, não esquece de compartilhar esta aula para que mais pessoas possam assistir. Não esquece também de deixar o seu joinha, é muito importante para fortalecer. E não esquece de clicar no sininho, porque em breve mais aulas estarão chegando a respeito disso. Estarão, oh meu Deus, estarão chegando nesse canal e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para o nosso conhecimento. Você que deseja conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, hebraico bíblico, hebraico moderno, aramaico bíblico, teologia, ciência das escrituras, não esquece de chamar a gente, seguir a gente também no Facebook, no Instagram, nós estamos lá como Emerson Scarelli ou Instituto Correlet, e venha estudar conosco, ok? Fique atento, pois em breve mais vídeos estarão chegando, e aqui é assim, pessoal, é tudo feito na hora, não tem nada de improviso e não tem nada de corte, ok? Espero que você tenha gostado, deixa seu comentário lá embaixo também, que é importante e nos ajuda bastante. Espero você na próxima aula e até lá.